E foi. Bem, pessoal, então vamos agora à terceira função da química orgânica. Aliás, nós vamos ver mais 3 funções. Primeiro, como reconhecer essas 3 funções novas e importantes agora, tá, pessoal? Então, nós temos a função álcool, que nós vamos ver, tá? Reconhecer e dar nome, álcool. Nós vamos ter a função fenol, tá? E a função enol. São parecidos, mas têm propriedades bem diferentes. Então, nós temos que saber reconhecer e dar nome a cada um deles. Álcoois, nossa, álcoois agora está muito em voga, né? Álcool 70, todo mundo tem que passar na mão, não esquecer, etc. Por que álcool 70? Porque ele é capaz de atacar as proteínas na parede proteica tanto de bactérias quanto de vírus. Então, e por que 70%? Porque a água, o álcool hidratado, né, tem maior probabilidade, assim, ajuda, vamos dizer, o álcool a penetrar dentro da membrana dessas células, né, para destruir, então, a proteína, né, desnaturar as proteínas lá. Então, o álcool, gente, o que é que vai me diferenciar um álcool de um fenol, de um enol? Álcool, eu tenho um álcool, função álcool, quando eu tenho, vocês lembram o OH, o que é? OH é a hidroxila ou oxidrila, que lá na química inorgânica nós estudávamos quando nós tínhamos bases, né? Aqui, por favor, não tem nada a ver, tá? Então, tem o OH ligado diretamente a um carbono saturado, ou seja, carbono com apenas simples ligações. O OH ligado diretamente a um carbono saturado, eu reconheço a função química álcool, tá? Por favor, não vão confundir assim. Vamos dizer que eu tenho aqui C, dupla, C e OH aqui. Ah, mas tem uma dupla lá, a professora falou que o OH tem que estar no carbono saturado. Mas o OH aqui está no carbono saturado, tá? Isso é importante. A cadeia insaturada é um álcool insaturado. Mas é um álcool porque a oxidrila está ligada a um carbono saturado. Então, é uma maneira de reconhecer um álcool, certo? E não é tão difícil assim. Oxidrila ligada diretamente ao carbono saturado. O que é um fenol? O fenol também vai ter o OH, a hidroxila ou oxidrila, ligada diretamente ao núcleo benzênico. Então, olha o álcool, tá? Álcool carbono saturado. Quando estiver o OH hidroxila ligada diretamente ao núcleo benzênico, eu tenho a função química fenol. E para termos o enol, reconhecermos o enol, eu vou ter que ter a oxidrila ou hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado através de uma dupla ligação, tá? Então aqui nós temos o enol, que é um composto extremamente instável e a gente vai revê-lo depois também. Então, OH ligado a carbono saturado, fenol, OH, o hidroxila ou oxidrila ligada ao núcleo benzênico, enol, quando o OH estiver ligado diretamente no carboninho insaturado, certo? E agora a gente vai começar a estudar, então, já que a gente consegue reconhecer, nossa, isso aqui mancha, tem que agora classificar os álcoois e saber dar nome para eles, né? Nomenclatura dos álcoois. Reconhecer, isso já sabe, né? Então, primeiro vamos ver a classificação dos álcoois. Eu posso ter compostos que apresentam apenas uma oxidrila. Então, são chamados de monóis ou monoálcoois. Posso ter compostos com 2 oxidrilas, quando eu tenho, então, dióis ou diálcoois, tá? E também, aqui que a gente vai estudar, mas nós podemos ter compostos com muitas oxidrilas. A glicose, por exemplo, que é a principal fonte de energia nossa, ela é um aldeído polihidroxilado, tem muitas oxidrilas, tá? Muitos oxidrilas, não deixa de ser a função álcool também na glicose. Então, a glicose tem 2 funções, tem a função aldeído e tem a função álcool, tá? Depois nós vamos também estudar tudo isso aí. E aqui, 1, 2, 3. Isso aqui é bem conhecido de vocês.
nos sabonetes mais finos, nos cremes, muitos cremes que a gente usa para as mãos não ficarem ressecadas, porque eles são agentes umectantes. Esse aqui é um álcool umectante, que você já conhece. Ele é um triálcool, ou triol, que é glicerina ou glicerol. Então, a glicerina que vocês conhecem, um creme glicerinado que a gente usa nas mãos, geralmente quando elas estão partidas ou ressecadas, ou para evitar esse ressecamento, a gente usa produtos que tem, então, o propanotriol. Então, a glicerina é um álcool também, é um triálcool, triol, tá? Então, classificação primeiro, monóis, dióis, trióis e tem os polióis. A gente vai ver também mais um pouquinho mais tarde e a gente não vai dar nome para eles, né? Então, pelo menos aqui nós vamos ver esses mais simples. Outra classificação dos álcools que são importantes, gente. Quando a oxidrila ou hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, como esse, a um carbono primário, como esse aqui, ele é conhecido como álcool primário. Quando a oxidrila estiver ligada a um carbono secundário, teremos um álcool secundário. E quando a oxidrila ou hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, nós teremos um álcool terciário. É fácil. Álcool primário ligado a carbono primário. Álcool secundário ligado a carbono secundário. Álcool terciário ligado a carbono terciário. E vamos partir então agora para a nomenclatura dos álcools, tá? A nomenclatura usual, não é usual, é oficial, o da IUPAC, nós vamos usar, deixa eu colocar aqui para vocês, vocês já vão pegar o jeitinho. Por exemplo, CH3OH. Então, vocês vão pôr raiz. O que é raiz? É dada pelo número de átomos de carbono. Então, met, et, prop, but, pent, ex, ept, aquilo lá que vocês sabem bem. Mas a saturação, porque eu posso ter álcool insaturado também. Então, a saturação, que pode ser an ou em, né? Saturação, mais a terminação característica dos álcools é ol. Para derivados halogenados, nós usávamos a mesma terminação dos hidrocarbonetos, o. Para álcools, nós vamos usar ol, tá? Então, fica facinho. Esse cara aqui é um álcool importante. Antigamente, ele era produzido obtido pela destilação seca da madeira. Então, ele é conhecido popularmente até hoje como espírito da madeira. E nada mais é do que, como é que a gente dá nome para ele? Um carbono só, met, né? Met. Tem apenas ligação simples, só tem um carbono mesmo, an. Mas a terminação característica dos álcools, esse aqui é o metanol. O metanol é um álcool que não pode ser ingerido porque ele é extremamente tóxico, leva à morte, causa danos também irreversíveis ao fígado, cegueira e morte mesmo, dependendo de quanto você não jamais vai ingerir isso, né? Ele é usado como combustível em carros de Fórmula Indy, por exemplo, e mesmo em aviões a jato usa-se o metanol. E também é usado como matéria-prima para formar lá o formol, vai dar origem ao formol, que vai dar origem à fórmica. Enfim, nós vamos ver também a utilização desse metanol quando nós estudarmos reações químicas. Só lembrar que ele é tóxico. E tem uma coisa interessante em relação a ele, que a chama dele é incolor. Então, se está pegando fogo com metanol, você não enxerga nada. Como aconteceu uma vez na Fórmula Indy, né? O povo numa correria, o povo correndo para cá, para lá, o piloto saiu correndo e tal. O que está acontecendo, né? Ninguém via nada. Só que o carro estava tudo pegando fogo e ninguém via nada, porque o metanol então tem essa chama invisível, digamos assim, né? Então, metanol, tá? Não esqueça. Tóxico, é importante, muito importante, mas de jeito nenhum que ele pode estar nas bebidas, né? Tem gente que usa o metanol e não pode de maneira nenhuma, vai ocasionar a morte da pessoa que ingerir a bebida. Este aqui, então, álcool muito importante, né? CH3, CH2, OH. Como é que a gente dá nome para ele? Vamos lá.
Então, raiz, 2 átomos de carbono, et, né? Et, mais a saturação, no caso, é an, mais a terminação, ol. Então, esse aqui é o etanol, né? Que é o álcool que é utilizado em 1001 utilidades, né, gente? Então, o etanol, esse que faz parte, então, do álcool lá que a gente passa nas mãos, no álcool 70 lá, graus, eles fazem 70 graus GL, que é Gay-Lussac, GL. Se você compra um álcool no mercado, vai ser 96,4, 96,2, eu acho. GL, que é graus Gay-Lussac. Hoje está se usando mais da INPM, que é a Instituto Nacional de Pesos e Medidas, a 92,8, eu acho. Então, esse etanol, para que ele é utilizado? Então, para limpeza, como antisséptico, dependendo da concentração. Na farmácia, quando você vai aplicar uma injeção, você sempre vai usar o etanol 70%, ainda com iodo. Então, álcool iodado 70% com água, né? Tem mais o iodo, ainda dissolvido um pouquinho de iodo. Me lembro lá porque, na verdade, a injeção é um procedimento invasivo, né? Pode ter que a pessoa tenha uma bactériazinha ali que não seja lá das muito amigáveis, né? Tá. Ele é usado como combustível. Como combustível, ele não é puro. Como combustível, ele é usado mais ou menos na graduação de 88 graus GL. Na gasolina, se eu vou misturar o álcool na gasolina, ele tem que ser puro, não pode ser misturado com água. Só que eu quero falar para vocês, todo o processo em que você obtém o etanol, que geralmente é através da cana-de-açúcar, isso nós também vamos estudar mais tarde, gente, dá a impressão que estou relevando para, né, deixando tudo para frente, não é isso, é que não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, né? O etanol, quando a gente obtém ele, principalmente da cana-do-açúcar, nós vamos ter o etanol 96 e pouquinho graus GL, não vai ser puro. Então, como é que eu vou ter o álcool puro? Aí, por um processo, você coloca, por exemplo, a cal virgem, que é óxido de cálcio, né, que é a cal. Então, você põe a cal junto, a cal absorve a água, você tem o álcool puro, que é utilizado, então, para misturar com a gasolina, que não pode ter água, é lógico. Usado na preparação de licores, na fabricação de licores, de perfumes, e em certos cosméticos, eles até podem usar o álcool puro, daí, né, purinho. Agora, como combustível, 88 graus mais ou menos, e nas bebidas alcoólicas, né, o bendito do álcool, que infelizmente vicia tanta gente, né? O etanol, tem muita gente que pensa assim que o álcool, ele é um estimulante, né? A pessoa fica mais falante, fica mais alegrinha, perde um pouco as suas inibições, mas no entretanto o etanol é o quê? É um depressor do sistema nervoso central e um veneno se ele estiver misturado com outras drogas, né? Com medicamentos, ele pode potencializar o efeito de alguns medicamentos e simplesmente fazer com que alguns outros medicamentos percam o efeito. E também falando um pouquinho de bebidas, né? Nós temos as destiladas e as não destiladas. As não destiladas têm um teor alcoólico mais baixo, que é a cerveja, 5% de álcool. Temos o champanhe, cidra, o vinho, 12% mais ou menos, né, de álcool. E as bebidas destiladas, que têm um teor alcoólico bem maior, como a cachaça, tem a tequila, tem o absinto, o uísque, rum, né, que são essas bebidas que têm um teor alcoólico mais alto. Então, o etanol, muito importante em vários aspectos, né, gente? Etanol. Temos que cantar etanóis, olha aqui, etanóis. Bem, pessoal, outro álcool aqui, 1, 2, 3, esse aqui também é importante, com mais de 3 átomos, com 3 ou mais átomos de carbono, é aquele processo que nós já conhecemos para a nomenclatura oficial. O que eu tenho que fazer? Achar a cadeia principal que tenha o OH. O que mais que eu tenho que fazer? Numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima à oxidrila, tentando dar sempre a ela, tentando não, tem que dar a ela os menores números possíveis. Então, que seria 1, 2, 3, seria quem esse? Seria o, então vamos ver agora o nome, como é que a gente vai dar. Pró, que é o nome da raiz, tá? Pró, tracinho, propan, aqui porque porque eles são simples, propan, 2, ol,
Então, no 2 é que está ligada a oxidrila, hidroxila, está ligada no carbono 2, propano 2-ol. Eu tinha, esqueci de fazer uma fórmula maior para a gente dar uma olhadinha, mas já vou passar para vocês, vamos ver se eu consigo. Propano 2-ol. O que eles dão de nome aqui, mas não dão muito nome diferente na apostila, tá? Vamos ver aqui. Nós já vamos ver que esse álcool também é bastante importante aqui, esse propano 2-ol, vocês já vão ver que nós vamos usá-lo em outras coisas. Eu queria uma cadeia assim mais interessante. C, OH, C. Por exemplo, você tem, claro que toda a vida com os hidrogênios, não esqueça, completando as 4 ligações. Eu não vou colocar porque senão fica muito barato, já falei isso, né? Então, pessoal, é o seguinte, aqui no caso, o que a gente faz? Primeiro, acha a cadeia, isso é um álcool, então eu dei a impressão que é o álcool, só aquele álcool etanol lá que a gente compra. Não, tudo que tiver OH ligado ao carbono saturado é álcool. Como é que a gente vai dar nome para esse cara aqui? Primeiro, acha-se a cadeia principal, que é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, qual é maior? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você escolhe, em cadeias maiores, né? Escolhe-se a cadeia principal, aquela que contém o maior número de átomos de carbono, numera-se a cadeia a partir da extremidade mais próxima a um radical, certo? E tendo o H ali, né, claro. Então seria aqui, eu queria cores diferentes, mas as cores diferentes não aparecem muito bem aqui. Então seria carbono 1, carbono 2, ou aqui 1, 2, 3, 1, 2, começa daqui. Daqui, lógico, porque tem a extremidade mais próxima ao radical. Esse radical que é CH3, aqui é o metil, né? E aqui está o nosso H, que é a característica dessa função. É só álcool isso aqui porque tem o H. Ligado a um carbono saturado, né? 3, 4, esse aqui seria o carbono 5, carbono 6, carbono 7, tá? Então, acha-se a cadeia principal que contém o maior número de átomos de carbono. Segundo, numera-se a cadeia a partir... Já numerei. Dá-se o nome do composto sempre em ordem alfabética. Aqui eu acho que todos os radicais serão iguais, né? Mas vamos pôr um diferente aqui. Por aqui CH2 e CH3. Que radical é esse? Porque você não vai dar maior a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá igual. Então, como é que é o nome deste radical que está aqui? Etil. Então, no carbono 2 eu tenho o etil. No carbono 5 eu tenho este cara e este, que são quem? São metil. Então, como é que a gente dá nome? Em ordem alfabética. Gente, a hora que vocês pegarem jeitinho, vão ver que é gostoso de fazer isso. Só sentar com calma, sem ficar pensando em outras disciplinas. Bem, amanhã eu vou estudar química. Então, eu vou estudar química hoje, né? Vou estudar química. Vou entender como é que se faz essa nomenclatura, vou tentar fazer o exercício. Se eu não conseguir, vou perguntar para a professora está disponível, certo? Então, bem, como é que vamos dar nome? Em ordem alfabética. Então, seria 2, primeira localização do radical, o nome do radical, 2-etil, tracinho. No carbono 5 eu tenho 2-metil, então 5,5, número sempre com vírgula, dimetil, não esqueça que é um álcool, tá, gente? Álcool tem que terminar em ol. Nós ainda temos que colocar a localização do OH. Então, 2-etil, 5,5, dimetil, o quê? Dimetil, hept, né? Heptan, por que heptan? Porque é saturado. Heptan. A localização do ol, que é onde é que está o OH, a oxidrila, está aqui no carbono 3. Então, heptan 3-ol. Então, o nome de tudo isso, desse composto aqui foi 2-etil, 5,5 dimetil, heptan, por ter 7 átomos de carbono, 3 é a localização da oxidrila ol, que é onde ela está, né? Onde é que está a oxidrila. Certo, gente? Então, depois vocês vão fazer os exercícios, por favor, façam mesmo. E aí, vocês vão ver se tiverem dúvidas, e só vão aprender orgânica se vocês fizerem, pegar um quadrinho desse aqui e ficar, esse é o metil, esse é o etil, esse é o etanol, esse é o propanol, e assim vai, né?
Então, pessoal, deixa eu me lembrar agora aqui para vocês, só um pouquinho. A nomenclatura essa que nós vimos era oficial, né? E agora nós temos a nomenclatura usual. Como é que se faz a nomenclatura usual? Na nomenclatura usual, a gente usa a palavra álcool, tá? Álcool, vai aparecer só no usual. Álcool, mais o radical, gente, radical. Então, metil, etil, né? Aqueles radicais todos que nós conhecemos, radical, mais a terminação ico, mais a terminação ico, álcool, terminação ico, né? Então, álcool. Por exemplo, aquele cara que eu falei que era espírito da madeira, que é usado como combustível nos carros de Fórmula Indy, que é o cara que é tóxico, que a gente não pode beber de jeito nenhum. Como é o nome desse aqui? Se eu fosse a nomenclatura oficial, seria o metanol. Como é a nomenclatura agora que era usual, eu vou chamá-lo de álcool, tem que colocar a palavrinha álcool, tá? Metil, né? O radical que está ligado à oxidrila é metil. Então, álcool metil, mais a terminação ico. Metil, mais a terminação ico. Então, fica o álcool metílico, tá? Álcool metílico, que é o metanol, falando em termos de nomenclatura oficial e usual. E o outro aqui, é o álcool importante lá para nós, que é o álcool das bebidas, que é o álcool combustível. Aí esqueci de falar que tem o álcool desnaturado. Esse que a gente compra na farmácia, mas nos mercados, é chamado álcool desnaturado. Eles colocam substâncias que têm cheiro e gosto ruim para não ser então ingerido como uma bebida alcoólica, né? Deus o livre. O cara tem que estar muito mal para beber álcool puro, né? Porque não é puro, aquele álcool é terrível. O álcool é cheio de, para começar, 96 graus de GL e tem ainda uma porção de substâncias que vão deixá-lo impróprios para o consumo, que é só para limpeza mesmo. Então vamos ver lá. CH3, o etanol, né? O etanol é o nome oficial. H. Como é que é o nome desse cara na nomenclatura usual? Então, como é que a gente tem que colocar? Tem que colocar a palavra álcool, tá? Álcool. O nome do radical. Que radical é esse aqui? Que radical é esse, pessoal? Esse radical é o metil. Desculpa. Eita, Jéssica, você vai corrigir na hora, né? Não tem vocês para me corrigir. Às vezes eu vou rever a aula, tem uns errinhos, mas daí meu filho não quer gravar tudo de novo. Aí vai erradinho mesmo, paciência. Álcool, 2 carboninhos é etil. Então, álcool etil, que é o radical, mais a terminação ico. Então, esse fica o álcool etílico, tá? O álcool etílico, que é o etanol, oficialmente falando. Esse aqui, CH3, COH, CH3. Como mesmo que seria o nome dele oficial, nós teríamos que numerar, então ficaria o propan 2-ol. Propan 2-ol. No meu tempo a gente falava propanol 2, ou 2-propanol. Agora não, agora a nomenclatura mais moderna, então eles falam. Fica sem nome, parece propan 2-ol. Fica tão esquisito, né? Mas enfim, é assim que tem que ser. Como seria a nomenclatura usual? Então seria o álcool, né? Nome, sempre a nomenclatura usual, a palavrinha álcool. Esse aqui quem que é? É o sec-butil ou desculpa, não é butil, é propil. Isopropil ou sec-propil. Então esse é o famoso álcool isopropil, ó, propil, mais a terminação ico, é o álcool isopropílico. O álcool isopropílico é utilizado para limpar CDs, que a gente nem usa mais CD, né? Eu tenho um monte de CD aqui que nem toca mais, coitadinhos. E também para limpar, então, equipamentos eletrônicos. Então, álcool isopropílico é importante. Lembra, não sei se eu cheguei a fazer com vocês aquele de a gente colocar uma certa quantidade de álcool isopropílico, daí você coloca o dinheiro ali, e daí o dinheiro não pega fogo. Lembra que nós fizemos isso? Era com o álcool isopropílico, né? Não sei se vocês lembram, lá na nova série ainda, faz tanto tempo. Tempo bom, não volta mais. Mas agora o tempo vai ficar melhor ainda, porque vocês seriam ou serão daqui a pouquinho
calouros dos cursos que vocês escolherem. Vai ter que estudar, hein, gente? Não esqueça. Então, vamos ver aqui. Ser, CH3, mais um nomezinho aqui para vocês lembrarem do nome usual. O nome usual tem que usar o que mesmo? Álcool o quê? Então, o OH está ligado a que radical? Que radical é ele? Terc-butil. Então, é o álcool terc-butílico. Butil é o nome do radical, ico é a terminação usual dos álcools, terc-butílico. Certo? Muito bem. Deixa eu ver um diferentinho aqui. Aqui, quem é esse cara aqui? CH2OH. Vejam que o OH não está ligado diretamente ao núcleo benzênico, está ligado ao carbono. Esses hidrogênios sabem que são para fora, né? Então, seria quem esse aqui? Seria o álcool benzil. Que radical é esse? Benzil. Então, seria álcool benzil, mais a terminação ico, é o álcool benzílico, tá? Muito bem. Aí a gente termina álcoois. Estudar, fazer exercícios de álcoois, por favor, é importante. Álcool é uma função extremamente importante. Gente, o colesterol que a gente tem é uma função álcool, hein? Eu vou depois até dar um exercício lá para vocês, lá, acho que com a forma do colesterol, se não me engano. Bem, gente, agora vamos ver os fenóis. Fenol. O que é fenol? Fenóis. Não confundir, por favor, fenol com álcool. O fenol, os alunos sempre confundem, isso não aconteça com vocês, tá? O que é fenol mesmo? Fenol são todos os compostos que apresentam a oxidrila, o hidroxila ligado diretamente ao núcleo benzênico. Então, isso aqui não é álcool, isso é um fenol. O fenol é bastante importante como antisséptico, tá? Ele consegue matar, ele tem efeito bactericida e fungicida. No século lá, não é no século passado, no retrasado, 1800 e pouco, ele era utilizado, nossa, ele salvou muitas vidas, o fenol, por quê? Os médicos começaram a usá-lo nas salas de cirurgia. Antigamente fazia cirurgia assim, sem lavar a mão, sem colocar nada de desinfetante, nada, era assim no grito, né? E a partir de 1800 e pouco lá, começou-se a usar o fenol, então aspergia-se o fenol na sala de cirurgia e isso salvou milhares de vidas, porque geralmente as pessoas que iam para a cirurgia acabavam morrendo, tinham muita sorte, né? Ou acabavam morrendo de infecção, né? Ou principalmente para ter bebezinho, as mulheres morriam de infecção puerperal, que a gente chamava, que era infecção pós-parto, porque acabavam pegando infecção porque iam fazer parto com mão suja, né? Mão que vinham lá de outros lugares com outras doenças. Então o fenol foi muito importante. Deixou de ser usado, é muito usado, porque ainda pode ser usado, nós já vamos ver, como desinfetante, mas deixou de ser usado assim porque ele é tóxico e pode ser até fatal se ele for ingerido. Tá? Não pode ser ingerido e ele causa queimaduras graves na pele quando em contato com a pele. Nós até tínhamos fenol lá na escola, acho que já venceu, foi descartado, né? Então, esse aqui chama-se benzofenol, né? Esse é o fenol principal. Também é chamado de hidroxibenzeno por causa do OH, né? Hidroxibenzeno. Também pode, até ele é conhecido como o nome que ele era conhecido antigamente de ácido fênico. Não é ácido, ele tem uma acidez pequena, mas não é um ácido forte, mas enfim, antigamente ele era conhecido como ácido fênico. E o principal nome é o fenol, como eu já disse, né? E também ele pode ser conhecido como benzenol, né, gente? Credo, que nome esquisito, mas é verdade. Benzenol, hidroxibenzeno, ácido fênico, benzenol, mas o nome mais importante é o fenol. E outros que são importantes aqui, deixa eu colocar para vocês, seria o fenol, aqui ó, com CH3, que é o metil. Então não esqueça, já dei também em aulas anteriores, mas vou repetir. O fenol, o oxidrila, é o radical mais importante aqui, é ele que dá a função, né, fenol, aqui ligado ao núcleo benzênico. Então esse aqui eu vou sempre colocar como 1, tá? Se eu tiver um agente substituinte do hidrogênio,
um substituto para o hidrogênio na posição 2, então na posição 1 e 2 estiverem ocupadas, nós estamos substituindo o hidrogênio por uma oxidrila e por um grupamento metil, eu vou ter a posição orto. Então, a primeira posição em relação ao OH, que é o principal radical, é a posição orto. Se o CH3 estivesse aqui, também era orto. Então, nós podemos dizer ortometil, quem? Como é o nome do composto básico? Fenol, ortometilfenol, tá? Ou 1 hidróxido, 2 metil, daí seria benzeno, né? Eu não posso dizer fenol, se eu disser 1 hidróxido, 2 metil, benzeno, que seria esse cara aqui, que tem o nome especial de ortocresol, certo? Ortocresol, aqui, o ortocresol. Poderia ser o CH3 aqui também, viu, gente? Vamos ver aqui, se vocês lembram do nome da segunda posição em relação ao radical principal, que é o H aqui, ó, OH. Então, seria aqui número 1, número 2, número 3, número 4, né? Então, 1, 2, 3. Então, a posição 1, 3, aqui vou pôr o CH3, tá? Seria a posição 1, 3, é chamada de posição meta, tá? Então, seria aqui meta, ou simplesmente M só, né? Meta ou M, o que? Metilfenol. Como que eu poderia dar o nome também? 1-hidroxi-3-metil, daí é benzeno, não é fenol, tá? Porque eu já estou dando o nome do 1-OH aqui do hidróxido. E esse aqui é conhecido como metacresol. Opa! Metacresol, tá? Cresol, já vou dizer para que é usado isso aqui. Metacresol. E temos também a posição, desculpe, aqui uma posição meio ruim aqui, tá, gente? Desculpe. A gente tem que se adaptar a essas coisas, né? Na escola era mais fácil de a gente trabalhar. Então, aqui está o benzeno, aqui está o OH, que vai ser sempre a posição 1, não importa onde ele esteja, vai ser sempre a posição 1. E aqui seria a posição, então, 1, 2, 3, 4. Lá embaixo, na posição, então, aqui, tá? Na posição 1, 4. Então, nessa posição em relação ao principal radical, que é o H, nós temos a posição para. 1, 4 é para. Então, eu vou ter o que aqui? Para. Posso representar por P aqui, né? Para o que? Metilfenol. Para metilfenol. Fenol seria isso aqui, né? Fenol, para-metilfenol, que é o paracresol. Então, a mistura equivalente dos três, que vai dar uma substância que ainda hoje se usa para fazer, como ele é fungicida e bactericida, ele é utilizado para limpar baias, né? Com o nome de creolina. Então, tem gente que ainda usa creolina, mas tem gente que toma em doses bem homeopáticas a creolina, porque diz que faz uma limpeza no organismo. Eu não vou dizer que isso seja bom, né, gente? Mas tem gente que faz isso. Mas bem pouquinho, né? Misturadinho com a aguinha bastante, mas não vou fazer isso não, né? Claro, ao tomar creolina, melhor não. Então, a creolina ainda é usada como para limpar a baia, por ser bactericida e fungicida, né? Mata os fungos também. E finalmente, então, gente, nós temos a função álcool, que nós já vimos, o fenol, quando a oxidrila ou hidroxila estiver ligado diretamente ao núcleo benzênico, fenol, e quando a hidroxila estiver ligada diretamente a uma ligação dupla, ao carbono de ligação dupla, insaturado por uma dupla, OC, dupla C e o OH aqui, tá? Então, vejam, esta função aqui é conhecida como enol. Enol não é álcool e não é fenol, é enol. Este enol, qual é o nome dele? O nome dele vem a ser, então, etenol. Por que etenol? Et, por ter dois carboninhos, em, por ter uma ligação dupla, e ol, porque a terminação da teoxidrila ali vai ser ol, etenol. Ou, ele é conhecido, embora não seja, ele não é um álcool,
Não é álcool, é enol, estou acabando de falar. Mas ele é conhecido popularmente como, usualmente, como álcool vinílico. Porque ele vem do vinil, né? Ele está ligado ao radical vinil. Vinílico, mas não é álcool, tá, gente? O álcool vinílico é um álcool? Tem a impressão que é. Nossa, claro que é, porque o nome está falando, mas não é. O álcool vinílico é um enol, que tem propriedades totalmente diferentes do álcool. É um composto instável, nós vamos ver depois, que ele dá origem a cetonas e aldeídos, que são funções que a gente vai ver mais tarde. Então, o álcool vinílico etanol, tá? Vamos dar um outro nome aqui, dupla C, OH, só para vocês terem mais uma, onde se baseia, CH3 aqui, né? Como é que eu dou nome para este álcool, CH2? Esse alquinho, como é que a gente vai dar nome para ele? Vamos lá? 1, 2, 3. Então é prop, né? Então prop, vamos numerar. 1, 2, 1, 2. Onde que eu vou começar a numerar? Claro que pelo carbono mais próximo à dupla. Porque tanto faz eu começar por aqui ou por lá, o OH vai ser equidistante. Então eu vou preferir dar o número mais próximo à dupla aqui. Não esqueçam que sempre no nome tem que aparecer os menores números possíveis, tá? Então, 1, 2, 3. Seria aqui o nome dele. Prop, por ter 3 átomos de carbono, tá? Prop, o que mesmo, gente? Prop. Aqui a localização da dupla ligação, que seria no carbono 1. Então, prop 1. O que é o 1? É a dupla. Nós sabemos que é a dupla, o que a gente usa? Em. Prop 1 em. Daí o que aqui? 2, que é a localização da oxidrila ol. Então seria prop 1 em 2 ol. Mas não se preocupe muito com os enóis por enquanto, tá, gente? Se preocupe bastante com álcoois e saber pelo menos reconhecer cada uma dessas funções. Então, muito obrigada por essa semana, é só isso. Vou mandar algum exercicinho para vocês, valendo 10 pontinhos. São poucos exercícios, mas eu tenho que mandar, senão eu não vou ter nota. E já é uma maneira de vocês testarem os conhecimentos de vocês. Se não souberem responder os exercícios, me perguntem que eu ensino a fazer.